Ó Pai, nos ajuda em nossa pequenez, nos ajuda em nossa necessidade. Pedimos ao Senhor que nessa noite nos dê a graça e o privilégio de realmente experimentarmos, como já podemos tocar nesse período de adoração e de louvor, que o Senhor está de fato no meio de nós. Que nós aprendamos a nos calar, Senhor. Sejam simples e poucas as nossas palavras, porque o Senhor está de fato no meio de nós. Nos ajude a te adorar em espírito e também em realidade espiritual. Que nós experimentemos, Senhor, a verdade a olhos vistos, que aqueles que se colocarem em nosso meio possam testificar que o Senhor de fato está no meio de nós. Para isso te pedimos que o Senhor venha profundamente conformar o nosso coração ao teu, salvar-nos de tudo que não é Deus, purificar-nos até as entranhas, Senhor, para que possamos ser um testemunho límpido do teu nome. Nos guarda de toda imitação espiritual, de toda cilada do inimigo. Nos ajude a realmente estar vivenciando a simplicidade e pureza que são de Cristo em nosso reunir, Senhor, como também em nosso relacionamento diário como igreja nessa cidade. Nos ajude a abençoar os santos nessa localidade, Senhor, podendo ser para eles um verdadeiro testemunho de vida cristã autêntica e genuína. Ajuda-nos a abençoar os irmãos nessa cidade, Senhor, a sermos esse testemunho impactante do teu nome. Rompe todo tipo de barreira, de facção, que possa haver em nossos corações e nos dá um espírito aberto, um coração acessível, alarga as fronteiras de nossas vidas, para que possamos acolher todos os santos nessa localidade. Para que a igreja aqui nessa cidade tenha vigor de testemunho e aqueles que não creiam em Ti possam ser atraídos. Nos ajuda, Senhor. Sabemos que essa é a nossa missão como igreja. Pedimos ao Senhor que fale mais uma vez aos nossos corações nessa noite. Abra a Tua palavra e nos edifica mais, Senhor, para que possamos resplandecer esse testemunho para a glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos voltar a Efésios, capítulo 2, o texto onde nós encerramos a reunião anterior. Efésios, capítulo 2. Vamos reler a partir do verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, referindo aqui aos gentios, o povo que estava fora da aliança de Deus, e paz também aos que estavam perto, o povo da aliança, o povo judeu. Porque por ele ambos, então não há distinção, não há privilégios no que concerne a realidade espiritual, porque ambos, judeus ou gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu me propus a examinar, junto com os irmãos, 5 metáforas com relação a esse assunto, edificação da igreja. Eu não sei se quando citei, nas reuniões anteriores, eu citei as 5. Talvez não tenha citado todas. Vou fazê-lo então agora. Nós falamos para os irmãos que quando o Senhor usou Pedro, naquela visão de Atos 10, ele nos falou muito sobre o fundamento da visão da igreja, que é o corpo de Cristo. Pedro nos falou muito sobre o fundamento, como nós já examinamos bastante. Nós somos por natureza imundos, o Senhor foi quem nos purificou, nos tornou santos, a igreja tem uma realidade celestial, ela foi escolhida no coração de Deus antes da fundação do mundo, por isso aquele lençol descia do céu e outros assuntos que já examinamos naquele texto. Pedro fala sobre o fundamento da igreja, um glorioso fundamento. Nosso epístolo também ele toca em alguns detalhes a respeito desse assunto. Falamos que a visão de Paulo ela é complementar à visão de Pedro.
Paulo trata da questão da edificação da igreja como corpo de Cristo. Se Pedro se atém ao fundamento, Paulo se detém na edificação. Então ele faz uso, especialmente na Epístola aos Efésios, por isso nós vamos ficar bastante tempo aqui, mas também em outras epístolas, principalmente em Efésios, ele faz uso de metáforas para nos falar sobre a igreja. E ele usa 5 metáforas impressionantes. Preste atenção aqui. Todas as 5 figuras de linguagem, metáfora é uma figura de linguagem, uma figura natural para expressar uma realidade espiritual. Então Paulo usa 5 metáforas com o mesmo foco. O foco de Paulo é edificação. Paulo, por excelência, ele descarregou diante da igreja aquele seu encargo recebido de Deus pela edificação dos santos. Claro que os outros apóstolos também tiveram o mesmo encargo, mas especialmente Paulo. Ele trata abundantemente desse assunto edificação. Como a igreja é edificada. Não somente como a igreja é fundamentada, embora Paulo também toque no fundamento, mas Paulo toca muito mais na edificação. Então os irmãos vejam isso primeiro, que é muito importante. E depois João, como temos falado várias vezes, o último dos apóstolos, o que sobreviveu mais tempo de todos eles, ele então se encarregou, ele descarregou diante da igreja aquele encargo do Senhor com relação à correção, à consumação, às últimas coisas, as coisas do fim, as coisas da consumação. Então quando chegarmos lá, vamos ver o quanto João fala dessa beleza do fecho, do fechamento, do propósito de Deus com relação à igreja. É claro que nós vamos ter que ver um pouco do livro de Apocalipse, aquele livro maravilhoso, que fala sobre esse fecho, como que Deus vai consumar aquilo que ele já começou. Paulo diz que ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E talvez ninguém como João nos fale tanto dessa consumação. Realmente ninguém fala como João dessa consumação. Então nós temos aí 3 homens, 3 visões, no plural, que formam uma única visão no singular. Aquilo que Paulo em Atos 26 disse diante do rei Agripa, que ele recebeu uma visão em Damasco, diante da qual ele então não foi desobediente. A visão celestial, uma visão. Embora ele podia falar também de visões, ou seja, de componentes particulares desta única visão. Os irmãos entendem? Qualquer tipo alegado de componente desta visão celestial, como tantos alegam por aí, essa é uma nova visão, essa é uma nova unção, essa é uma nova revelação. Qualquer dessas coisas novas que não confiram com a revelação estrita da palavra de Deus deve ser frontalmente rejeitada e considerada anátema, porque não condiz com o Evangelho de Cristo, porque toda a revelação da visão celestial foi completada no cânon das Escrituras. Nada o Espírito Santo deixou de fora, para que nós não nos perdêssemos em desvarios de nossas próprias mentes. Então é muito importante os irmãos considerarem primeiro esse panorama. 5 metáforas, então, nós vamos enfocar na visão de Paulo, ou na visão relacionada à edificação, já que Pedro fala do fundamento, Paulo da edificação e João da consumação. Quais seriam as 5 metáforas? A primeira, a família. Já começamos a examinar na reunião anterior. Paulo ama essa figura da família. Ele usa nessa epístola aos Efésios. E nós vamos examinar um pouquinho da beleza do significado dessa figura. Ele diz que a igreja que está sendo edificada, ela está sendo edificada como uma família para Deus. Uma família de Deus. E que tremenda figura é essa, irmão? Derivada do significado da família natural. Aos Coríntios ele diz que Deus estabeleceu primeiro o natural e depois o espiritual. Quando nós compreendemos alguma coisa da beleza da família natural, nós podemos ver o que significa e, logicamente, significará quando o Senhor completar sua obra em nós, naquele dia, da volta do Senhor, o que significará essa grande família celestial. Que coisa gloriosa. Um pai, muitos filhos, um irmão mais velho, aquele que já está sentado no trono por nós e que é a garantia de que todos serão semelhantes a ele, porque haverão de vê-lo como ele é. João, quando ele fala sobre isso, ele diz assim: isso nós temos como a nossa firme esperança, e a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, não é?
Então Paulo usa a figura da família com grande beleza. E a mesma coisa as outras metáforas. Ele usa também a figura do corpo. Nós vamos ver, ele já fez aqui em Efésios 2. Em Efésios ele usa todas 5. As 5 estão em Efésios. Mas ele usa também em outras epístolas. Então a figura do corpo, talvez nós vejamos mais detalhes na carta aos Coríntios. Você se lembra de 1 Coríntios capítulo 12? Talvez seja a figura mais explícita do corpo nos escritos de Paulo. Então Paulo usa a metáfora da família. A igreja está sendo edificada como família para Deus. A igreja está sendo edificada como corpo de Cristo, dentro da visão edificação. A igreja está sendo edificada como noiva para Cristo. Então já são 3 metáforas: família, corpo e noiva. Mas ele ainda não para aí. Ele diz que a igreja é o exército de Deus. A igreja também está sendo edificada como um exército para Deus. Ela tem uma função, embora em um aspecto tão diferente da função da noiva, não é? Você olha uma noiva e um exército, quase que não tem nada a ver, não é? Uma noiva e um exército. E a igreja é as duas coisas, porque ambos enfocam aspectos diferentes. E Paulo usa, se você observar aqui em Efésios, em último lugar, nesse próprio texto do capítulo 2 que lemos, olha lá no finalzinho, 22, Efésios 2, 22. Paulo usa a última metáfora que eu queria então apresentar para você primeiro hoje. A metáfora do templo. Templo. Então olha lá no verso 21 e 22, que ele diz que esse povo, essa família que ele já falou no verso 19, é um edifício. Olha o verso 21. É um edifício bem ajustado que cresce para um santuário. Esse edifício é um santuário. Agora olha o verso 22. No qual estáis juntamente sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Qual é a figura aqui? Templo. É o pano de fundo do Velho Testamento. É o lugar da habitação de Deus nessa terra. Nós não somos panteístas, é claro, como cristãos. Nós não queremos que Deus habita no vento, que habita na árvore, que habita no animal. Não é? Nós não queremos que Deus habita em todo mundo. Nós queremos que Ele habita unicamente na igreja, que é o seu corpo, aqueles que Ele escolheu. Não é? Mas nós também não somos deístas. Nós não queremos que Deus criou o mundo e está fora dele. Nós queremos que Ele criou o mundo e governa o mundo, embora não habite no que Ele criou. Mas Ele rege, governa providencialmente tudo que Ele criou. Nós não somos deístas, nós somos teístas. Né? Então, irmão, 5 metáforas: a família, o corpo, a noiva, o exército e o templo. Todas falam de edificação. Hoje eu disse para os irmãos que nós iríamos examinar, e vamos entrar rápido nesse assunto, 4 aspectos relacionados à primeira figura, à primeira metáfora, família. E se o Senhor permitir dirigir assim, nós vamos procurar gastar uma reunião para cada uma das outras metáforas. Então seriam mais 4 reuniões em torno desse assunto, uma para cada figura. Mas eu gostaria hoje de gastar então mais tempo, já fizemos na reunião anterior, com a metáfora da família, por causa da beleza do seu significado. Vamos ver de novo alguma coisa aqui em Efésios. Olhem na sua Bíblia, acompanhem comigo, dentro da carta que então está aberta aí, Efésios. Primeira coisa que nós precisamos olhar novamente aqui. Volte ao capítulo 1. Veja o versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Vá prestando atenção então em 2 palavrinhas para começarmos a falar sobre família. Deus e a segunda palavra, Pai. Olha no verso 3. Bendito o Deus e Pai. Irmão, não é em toda epístola que Paulo faz isso. A epístola em Efésios é singular nesse aspecto. Ele sempre vai reunir esses 2 nomes, Deus, Pai. Ele não faz isso nas outras epístolas. Aí em Efésios ele reúne o tempo todo, porque os irmãos se lembram que eu disse na reunião anterior? Que Efésios é governada por uma visão dupla. Efésios vai nos mostrar que o Senhor Jesus, Ele é um homem perfeito diante de Deus. E por isso nós podemos ser reconciliados com Deus, porque Ele é um homem perfeito diante de Deus. Cumpriu toda a lei. É um varão aprovado por Deus. Esse é o meu filho amado, o meu mensageiro, a ele eu vi. E esse varão, então, obediente até a morte, morte que não era dele. E morte de cruz. Cruz que também
no que concerne a sua pessoa, não era dele. Porque a cruz é lugar do maldito. Então o Senhor subiu àquela cruz onde ele se fez maldição por nós, como Paulo diz aos Gálatas. Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então ele nos resgatou da maldição da lei, porque ele próprio se fez maldição por nós. Gálatas 3:13. Então, irmão, esse homem perfeito diante de Deus pôde nos reconciliar, como Paulo fala em Efésios 2. Mas não só isso, irmão. Porque o homem perfeito nos reconciliando, ele está apenas solucionando uma questão de inimizade. Nós éramos inimigos, agora não somos mais amigos. E a coisa para, não somos mais inimigos, mas a coisa para por aí. Se fosse só isso. Mas não, Paulo prossegue. Paulo fala que o Senhor Jesus, o mesmo homem perfeito diante de Deus, que rompeu a nossa inimizade, porque ele se fez pecado por nós, ele é algo mais. Que algo mais que ele é? Dentro do contexto da Epístola aos Efésios. É o Filho, não apenas um homem perfeito, mas o Filho amado diante do Pai. O homem perfeito diante de Deus, o Filho amado diante do Pai. O Senhor Jesus é ambos. Então ele não só quebrou a inimizade e nos reconciliou com Deus, como Paulo fala no capítulo 2, versículo 16. Olha lá. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Veja que ele usa Deus. Agora olha no verso 18. Mesmo contexto, porque por ele, Jesus, né, que aproximou os que estavam longe, ambos temos acesso a quem? Agora ele não coloca Deus, agora ele coloca Pai. Está vendo? É importante os irmãos verem essas duas coisas em Efésios. Agora eu vou citar os outros versículos para você ver se isso foi aleatório ou se isso é realmente uma revelação de Efésios. Olha lá no capítulo 1 de novo, volte sua Bíblia, no verso 17. Olha como que Paulo ora, ele ora duas vezes em Efésios, duas tremendas orações. Uma no capítulo 1, de 17 em diante, outra no capítulo 3, de 14 em diante. Olha o que ele fala em 1,17. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Os irmãos estão vendo de novo? As duas figuras juntas, os dois nomes juntos, Deus e Pai. Olha de novo no capítulo 2, verso 16, que eu acabei de citar. Reconciliar-se em um só corpo com Deus, porque ele é homem perfeito, então ele aboliu a inimizade e nos deu acesso ao Pai, no verso 18, porque ele é filho amado. Olha no verso 14 do capítulo 3. Por essa razão me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Ele volta para a figura da família, né? E olha agora no verso 19, quando ele termina essa oração. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha o capítulo 4, verso 6. Quando ele mostra aqui 7 itens centrais na unidade espiritual. Capítulo 4, versos de 4 a 6. Paulo fala sobre 7 fatores de unidade espiritual, mas não vamos falar sobre isso. Vamos ver só o verso 6. O último desses 7, ele diz, um só Deus e Pai. Você vê que isso acompanha a epístola inteira? Deus e Pai, Deus e Pai, Deus e Pai. Ele une essas figuras. Ele é o homem perfeito que nos reconciliou com Deus e ele mesmo é o Filho amado que nos introduziu no seio do Pai. Usando as palavras de João. O Filho que está no seio do Pai. Então, irmãos, eu estou usando esses textos para que você veja por que a figura da família é importante para Paulo. Agora, dentro das 5 metáforas que eu coloquei para vocês, ainda um pequeno ponto de introdução. Dentro das 5 metáforas que eu já citei aqui, eu queria destacar 3. Observe a família, a noiva e o templo. A primeira, a terceira e a quinta. Família, a noiva e o templo. Qual é o supremo propósito de Deus? O nosso Deus é triuno. Deus, o Pai. Deus, o Filho. Deus, o Espírito Santo. As 3 pessoas, 100% Deus. Não 1/3 de Deus para cada uma, mas todas as 3 pessoas, 100% Deus. Porque há uma comunicação de essência. Deus é um, Deus não é 3. No que concerne à essência. Ele é trino no que concerne a pessoas. Então, irmão, para que o Deus triuno esteja satisfeito, nós precisamos de uma família de filhos
para o Pai. Porque esse é o desejo de Deus, o Pai, ter uma família de filhos. Ele é pai. Pai sem filho não é pai. Deus não começou a ser pai em um certo tempo, vamos colocar entre aspas, lá na eternidade. Não. Ele sempre é pai. Porque o seu filho não foi criado, como dizem os testemunhos de Jeová, uma heresia. O seu filho é eterno. Seu filho foi gerado eternamente de si mesmo, fora do tempo. Então o pai sempre é pai, assim como o filho sempre é filho. Então qual o desejo do pai? Por meio do filho, ter uma família de filhos. Ele plantou o seu único filho. Aquele que se mantém rebelde contra o filho não verá a vida. Sobre ele permanece a ira de Deus. Porque a única forma de sermos filhos de Deus não é sermos criados por Deus. Isso nos confere o caráter de criaturas. A única maneira de sermos filhos de Deus é sermos adotados por meio de Cristo. É nós crermos em Cristo, o Filho unigênito que Ele enviou. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, como que Deus, o Pai, pode ficar satisfeito? Com uma família de filhos. Não apenas regenerados, mas feitos semelhantes ao seu Filho. Você consegue ver isso, irmão? Com clareza? O desejo de Deus é levar esses filhos que Ele inicialmente regenerou. Ele plantou no seu espírito morto, Ele plantou vida. Efésios 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, a partir da regeneração, Ele vai trabalhar esses filhos no coração, nas afeições, na vontade, na mente. O que Ele vai fazer com esses filhos? Tornar esses muitos filhos semelhantes ao seu Filho. Você já pensou nesse privilégio? Você quer isso? Você quer ter um coração semelhante ao do Senhor Jesus? Você é capaz de orar como João Batista? Importa que ele cresça e que eu diminua. Você quer sofrer esse processo da prensa de Deus? Que Ele possa moer você? Um pão inteiro não alimenta ninguém. O Senhor quer moer você e formar o seu filho em você, para que você possa ser plenamente feliz. Esse é o propósito de Deus. Muitos filhos semelhantes ao seu filho. Por isso Ele tem trabalhado incansavelmente nas nossas almas, a partir do nosso espírito regenerado. Não é? Quanto ensinamento bíblico existe em torno dessas questões que eu estou tocando aqui. E você precisa estar claro sobre isso, porque você é um cristão. Então, irmão, para que Deus, o Pai, que é 100% Deus, esteja 100% satisfeito como Pai, Ele precisa de uma família enorme, porque Ele assim quis. Desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:3, Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Não é? Nos escolheu, nos predestinou para Ele. Para que Ele nos predestinou? Para a adoção de... O que está escrito lá? Filhos. Efésios 1:4. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ruiostesia, adoção. Hoje não vamos ter tempo de falar nessa palavra. Ela é cheia de significado. Adotados como filhos maduros. Então o Senhor nos separou para a adoção de filhos, mediante Jesus Cristo. Para que Deus, o Pai, esteja plenamente satisfeito. O Espírito Santo irá trabalhar incansavelmente em nossas vidas, para que isso seja cumprido. E será cumprido. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse é o nosso Deus. Irmão, então essa é a metáfora da família. Uma família de filhos semelhante ao seu filho. Agora, Deus não é apenas pai. Deus é filho. E para que Deus, o Filho, esteja 100% satisfeito, Ele quer algo. O que o filho quer? Uma noiva. Uma noiva. Quando você lê Apocalipse 19, você vê a alegria do filho diante dessa noiva. Aquele coro cantando, alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Esse é o Deus Filho, que é 100% Deus, 100% satisfeito. Ele precisa de uma noiva. Paulo sabia disso. E quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, eu tenho zelo por vocês com zelo de Deus. Ele escreve aos Coríntios, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como o quê? Uma virgem pura, para um só esposo, que é Cristo. Está vendo? 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, se você está anotando. Então essa é a segunda metáfora, a metáfora da noiva.
para que Deus, o Filho, esteja satisfeito. Ele está preparando, de novo, através do seu Espírito, uma noiva, adornada, de veste de linho fino, como Apocalipse 19 diz, para que então ela entre nas bodas do Cordeiro. Mas, irmãos, ainda não estamos completos. O Espírito Santo é Deus, 100% Deus. E o Espírito Santo foi enviado do céu, baseado na obra de Cristo, o Pentecostes, baseado no Calvário, para que ele, o Espírito Santo, sendo Deus, 100% Deus, encontre o quê em nós? Um lugar de habitação, um templo. Então, Efésios 2:22 diz que nós, Paulo diz, vós, juntamente estáis sendo, olha o processo, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, para que Deus, o Espírito Santo, também esteja totalmente satisfeito, ele deve encontrar um templo no qual ele possa habitar. Então, irmãos, isso toca o supremo propósito de Deus. O Deus triuno satisfeito. Essas três coisas estão se processando em nós. Nós somos uma família de filhos e isso agrada ao Pai. Nós somos uma noiva e isso agrada ao Filho. Nós somos um templo e isso agrada ao Espírito. Então, Paulo usa essas três metáforas em Efésios. Se você puder pegar isso na sua visão, você vai ter muita ajuda quando ler as epístolas. Muita ajuda. Você vai ver que sempre Paulo está caminhando por essas figuras. Lembra os Tessalonicenses? Só para te ajudar um pouquinho mais. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim: eu vos quero muito. E eu sou para vocês como uma ama. É a figura da família, do pai. Uma ama que acaricia os próprios filhos. Eu estava disposto a dar para vocês não somente o Evangelho, mas a minha própria vida. Eu sou como, ele usa aquela figura da galinha, que reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas e cuida delas. Ele escreveu aos Tessalonicenses. Não é? Então você vai ver Paulo sempre usando essas três metáforas de forma muito especial. Mas hoje, então, no tempo que nós ainda temos, eu queria falar sobre esses 4 componentes. Eu quero ser bem objetivo, citar os textos, para você depois poder desenvolver por você mesmo, porque o assunto é muito extenso. Então, se você puder ter uma visão, mesmo que panorâmica, você mesmo vai fazer o seu estudo. 4 itens, pelo menos, que, no meu modo de ver, são muito significativos sobre essa metáfora, a primeira metáfora, família. 4 itens. Vamos examinar na própria epístola aos Efésios. Abra primeiro no capítulo 2. Versículos 17 a 19 nós já lemos. Ele toca na figura da família. Vamos passar então para o capítulo 3, para enfocar um primeiro aspecto que eu gostaria de ver com os irmãos, que já citei até na reunião anterior. Primeiro item importante com relação a sermos família de Deus, ou sermos edificados como família de Deus, é que nós compartilhamos, isso é algo inerente à família. Não há família sem isso. Sendo família de Deus, em primeiro lugar, nós compartilhamos a natureza de Deus. Seu vizinho não compartilha a sua natureza. Seu melhor amigo não compartilha a sua natureza. Mas seu filho compartilha a sua natureza. Então o pai e a sua família de filhos. Por que nós somos filhos? Porque por causa da obra do Calvário, nós fomos adotados. O Senhor Jesus, quando morreu, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Quando Ele ressuscitou, Ele pôde repartir a sua vida conosco. Sangue e água. Quando Ele ressuscitou, Ele repartiu sua vida conosco. Ele vos deu vida, estando vós mortos. Então, primeiro item, a família compartilha da natureza divina. Irmão, isso é um imenso privilégio. Esse é o grande problema do mundo. O mundo só tem uma natureza, que se chama natureza adâmica. Recebeu de Adão. Uma natureza caída. Uma natureza que não quer a Deus, que não busca a Deus, que nem tateando pode achar. Mas pela graça de Deus e pela palavra da verdade do Evangelho, aqueles que o Senhor então alcançou, Ele gerou naquele espírito morto vida. Nova natureza, novo nascimento. Quem não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus e nem entrar no reino de Deus. Então, o primeiro item sobre a família, um imenso privilégio cristão nosso. Se você é um cristão genuíno, se você foi achado pelo Senhor Jesus, se você conhece o Senhor Jesus, se você não tem apenas uma profissão de fé externa, mas se você já tocou o Senhor pessoalmente, se a sua vida tem dado esse testemunho,
com tudo o que ele significa. Então você pertence ao Senhor Jesus agora por natureza. Pedro também fala disso de uma maneira linda na sua epístola. Ele diz assim que nós fomos tornados pela sua imensa graça. Ele nos concedeu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E ele, etc. Depois ele diz assim: para que, por essa sua graça, vós vos torneis co-participantes da natureza divina. E assim, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. O irmão está vendo que a única forma de sermos livres da corrupção, das paixões que há no mundo é participarmos de uma natureza nova? Na natureza antiga não tem jeito. Você tentar lutar contra falsos focos, ilusões, ambições, desejos, cobiças, paixões, baseado na energia de sua própria carne, você está alimentando a sua própria carne. Quanto mais você luta, mais você fortalece a carne. Você só pode ser vitorioso habitando em Cristo, baseado na nova natureza que te foi dada. Uma natureza que nela mesma não tem nenhum amor ao mundo. Uma natureza que nela mesma é obediente. Uma natureza que nela mesma é mansa, é humilde, tem paz. Então, irmãos, a participação na natureza divina ela é singular da igreja. Nenhuma seita, nenhuma filosofia, nenhuma religião, nenhum homem mundano participa dessa bênção. Só a igreja, participante da natureza divina. Irmão, cheque com você mesmo a sua experiência. Você é participante da natureza divina? Você já foi achado pelo Senhor Jesus? Você vive uma vida de relação com Ele? Ou você teve só um berço religioso? Essa pergunta é vital para a sua alma. Em primeiro lugar, essa pergunta vai determinar se você vai habitar com Cristo eternamente ou se você vai estar no inferno eternamente. Então você deve checar a sua experiência. Você participa da natureza divina? Você foi achado pelo Senhor Jesus? Você já rendeu voluntariamente seu coração a Ele como único e suficiente Salvador? Isso é de vital importância. A família compartilha de natureza, coparticipante da natureza divina. Então Paulo usa um pouco dessa figura aqui nessa epístola. No capítulo 3, por exemplo, já falei, versos 14 e 15, o Pai, no verso 14, no verso 15, Efésios 3,15, de quem toma o nome toda a família. Olha a intimidade aí. Olha a participação na natureza divina. Desse Pai toma o nome toda a família. Quem é toda a família? Ele chama mais para frente nessa oração aí de todos os santos. Não são todos os homens. Meu irmão, tome cuidado com o universalismo. O universalismo pode ser fatal para você. Deus não é um Pai universal. Não. Ele é um Criador universal. Ele é Criador de todo o universo. Mas Ele é Pai daqueles que se renderam a Cristo. Pai daqueles que conhecem a Cristo. O seu Filho. Não é? Então, o versículo 15, ele diz que toma o nome, essa família toma o nome do Pai. Participação na natureza. Nome na Bíblia sempre quer dizer pessoa. Caráter. Ser. Toda vez que a Bíblia fala nome de Deus, nome do Pai, é o ser do Pai, o caráter do Pai, é o que o Pai é nele mesmo. Então, quando a família toma o nome do Pai, significa participa da natureza. Assim como no natural. Nós damos aos nossos filhos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto nome que nós queremos. Ele não se dá nome. Um nome é dado a ele. O primeiro, o segundo, o terceiro, quantos ele tiver. Toma o nome. Do pai, toma o nome. Toda a família. Que linda figura, né? Isso fala de participação da natureza. E você vai ver isso em outros textos. Vamos passar para a segunda. Para nós não ficarmos presos aqui nessa reunião. O segundo aspecto. A família participa de propósito. Isso é muito importante e muito lindo. Nós vamos continuar em Efésios, voltar ao capítulo 1, abra sua Bíblia, em Efésios 1, e veja, por exemplo, vou citar alguns textos só em Efésios. Veja o versículo 9 e o versículo 10, como são tremendos. Em primeiro lugar, a família participa da natureza de Deus, por ser família. Em segundo lugar, outra tremenda bênção, que tem a ver com a nossa situação e posição de família, é que nós participamos do propósito de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Como eu falei no início, nós não somente fomos reconciliados por Deus, ou com Deus, nós somos adotados em uma família. E família fala
de uma forma muito singular, de propósito. Uma família sem propósito significa nada. É uma família insípida. É uma família que não sabe de onde veio nem para onde vai. Família fala de propósito. Para isso o Senhor estabeleceu o governo na família. O pai de família é responsável por tudo o que entra ou sai da família. Ele deve funcionar na família como uma porta. Você sempre deve contemplar, e você ia ganhar muito fazendo um estudo por você mesmo, a figura nos dois sentidos. O que nós somos para Deus sendo família e o que a família natural significa, nesse assunto do pai. O pai tem responsabilidade de ser aquele filtro na família, o que entra e o que sai da família, né? Porque família é lugar de propósito. O pai é responsável diante de Deus por dirigir a família a um propósito. O que ele quer que a família veja? Que a família veja que nós existimos nessa vida para ganhar dinheiro, trabalhar, ser felizes, prósperos. Então a família vai viver em função disso. Agora, se o pai vê que a família existe nesse mundo para glorificar a Deus, amá-lo de todo o coração, então a família vai viver neste foco. E tudo vai ser julgado segundo este foco. Então nós vamos deixar de ter silêncio de Adão na família. Homens escondidos atrás de moitas, pais omissos, não é? E vamos ter homens verdadeiramente responsáveis por dirigir suas famílias, porque eles serão cobrados por Deus com relação a esse assunto. Eles são pais, eles são figura simbólica, não é? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Nós temos uma imensa responsabilidade. Às vezes algumas irmãs leem aquele texto de Pedro, 1 Pedro 3, de 1 a 7, e elas falam assim, mas o Espírito Santo foi tão injusto, digamos assim. 1 Pedro 3, de 1 a 7, tem 6 versículos sobre as mulheres, corrigindo as mulheres em diversos aspectos, e só um sobre os homens. Irmão, mas aquele versículo 7 sobre os homens, ele inclui os 6 sobre as mulheres e muito mais. Está o seu peso. Está o peso daquele verso 7 de 1 Pedro 3. Onde ele diz, maridos, vivei a vida comum do lar. Viva a vida do lar. Não viva a vida do trabalho, não. Viva a vida do lar. 1 Pedro 3, 7. E viva com discernimento. Não é o Adão atrás da moita, não. Viva com discernimento. Olha o que está acontecendo na sua família. Abre seus olhos. Veja o que está entrando, veja o que está saindo, veja o que seu filho está ouvindo, veja o que seu filho está lendo. Ajude-o, encoraje-o, ore com ele, exorte-o, discipline-o, ame-o. Porque você é responsável. Maridos, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Olha o peso dessas palavras. Tendo consideração para com a vossa mulher como uma parte mais frágil. Né? Tratai-a com dignidade. Vocês são herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. É muito peso. Só pela graça de Deus nós realmente podemos viver isso. E vivemos pela graça, pela bondade do Senhor. Né? Mas é a nossa responsabilidade. Então, irmão, família fala de propósito. Eu toquei um pouquinho aqui no aspecto natural, para quem sabe poder te ajudar também, essa parte aplicada. Agora vamos voltar para a família celestial. Vamos voltar para o Pai Celestial, nosso Deus. Olha o capítulo 1, verso 9. O que esse Pai Celestial fez? Ele não só, como diz lá no verso 3, nos escolheu, nos abençoou, né, com toda a sorte de bênção espiritual. No verso 4 nos escolheu. No verso 5 nos predestinou, tremendas bênçãos, eternas bênçãos. No versículo 7 nos redimiu. Agora olha no versículo 9, como se não bastasse toda essa abundante graça que ele já nos deu nos versos anteriores. Olha o que ele fez no verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Está vendo? O Pai teve igual prazer. Da mesma maneira que escolheu, predestinou, amou, redimiu, ele teve igual prazer em fazer o quê? Desvendar, que no sentido literal significa rasgar o véu. Ele teve prazer de abrir o seu propósito para a igreja e dizer, olha, sabe para que eu chamei vocês? Eu vou dizer, para louvor da glória da minha graça. Chamei vocês para mim, para ser minha propriedade. Vocês vão trabalhar, vocês vão ter bens, vocês vão ser cidadãos responsáveis, vocês vão poder estar talvez em posição de autoridade. Tudo secundário. Tudo secundário. Eu chamei vocês para o louvor da glória da minha graça. E nessas posições, qualquer que seja, se vocês estiverem vivendo o foco, o centro em mim, vocês vão expressar o meu reino. Do contrário, vocês serão mais uma engrenagem no rolo compressor do mundo. Nada mais.
Mas, irmãos, por causa do versículo 9, nós não somos apenas uma engrenagem. Nós somos pessoas com propósito. Porque Deus desvendou o mistério. Paulo gosta muito dessa palavra também. Possivelmente ele a usa de forma muito proposital para combater aquele gnosticismo incipiente que estava já perturbando algumas igrejas. Eles adoravam essa palavra. Mysterion, no grego. Significa algo que está oculto, algo que está fechado. Então Paulo usou essa palavra, mas ele usou em sentido diferente. Os místicos usam no sentido esotérico. Né? Esoterismo significa doutrina oculta, doutrina fechada. Os gnósticos eram assim. Paulo pegou essa palavra emprestada deles e falou assim, olha, sabe esse mistério que vocês tanto falam aí? Esse mistério não tem mistério mais. Não tem mistério nenhum nesse mistério. Porque todo mistério já foi revelado em Cristo. Em Colossenses 2:2, ele diz assim, Deus nos fez conhecer o mistério de Deus. Seu mistério. Cristo. Cristo é esse mistério. Em quem estão ocultos todos os segredos da sabedoria e do conhecimento. Coisa tremenda, não é? Irmão, saiba que você, simplesmente por ser alguém que foi achado pelo Senhor, você é dos mais sábios entre os homens. Porque habita em você uma unção celestial. Você sabe de coisas que as pessoas não nascem sabendo. Você desfruta algo que as pessoas não nascem desfrutando. Você tem um senso de direção que as pessoas não nascem tendo. Você foi alcançado pela graça de Deus e recebeu uma natureza nova em Cristo Jesus. E você pertence à família. E por pertencer à família, a família tem propósito. Então o pai desvendou o propósito para a família. Ele fala assim, meus filhos, vamos andar por aqui. Porque o que eu quero de vocês é torná-lo semelhante ao meu filho. E se vocês quiserem saber alguns detalhes desse caminho obscuro, busquem de mim. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu vou poder dizer algumas coisas para vocês, mas quando eu não disser também, não preocupa não. Se você manter seu coração fiel e leal a mim, eu conheço o caminho, eu tenho o propósito. E nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Mesmo que você não saiba, eu sei. Confia em mim, espera em mim, anda em mim, permanece em mim. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Esse mistério, segundo Paulo fala aqui, ele segue, ele é de acordo, a palavra é segundo, Efésios 1:9, segundo, de acordo, com um prazer, beneplácito, um prazer que ele propôs em Cristo, prazer de Deus. Ele desvendou esse mistério que é segundo o seu prazer. Qual o prazer de Deus? Fazer com que todas as coisas possam convergir em Cristo, está escrito aí no verso 10. Ele quer tornar muitos filhos iguais ao seu filho. Usando as palavras do verso 10, ele vai convergir todas as coisas no seu filho. Não só a sua família, mas todas as coisas. É claro que nessas todas as coisas, nós não estamos falando de novo de universalismo. Nem todos serão salvos. O diabo não vai ser salvo. Não vai ter oportunidade de resgate para demônios. Nada de universalismo. Mas todas as coisas, de uma forma misteriosa aos nossos corações, mas elas vão convergir para Cristo no sentido de dar glória a Ele. Filipenses diz que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até os que estão em juízo o farão. Então, irmão, família desfruta de propósito. Só mais um versículo para ajudar você a ver um pouquinho mais nessa carta. Olha o capítulo 2, verso 7. Um pouco mais desse propósito. Olha qual o propósito dessa família que Deus separou. Para, uma preposição que fala de propósito. Mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Quando você olha para a sua família, você encaixa sua família aqui? Sua família serve para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Sua família tem sido cuidada para isso. Para que na sua família possa ser vista graça sobre graça, graça sobre graça. O Senhor cuidando, o Senhor lidando, o Senhor trabalhando vidas, não é? Levando a semelhança com Cristo. Esse é o propósito de Deus para a sua família. Capítulo 2, verso 7, para a família dele, Deus, né? Capítulo 2, verso 7 diz exatamente isso. Mais um versículo nesse assunto. O capítulo 3. Olha os versículos 10 e 11. Para que pela igreja, essa família, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora. Não só naquele dia que o Senhor vier, mas agora. Dos principados e potestades nos lugares celestiais. Agora olha o verso 11. Qual palavrinha que aparece aí?
segundo o eterno propósito que estabeleceu, ou seja, nada vai revogar, ele estabeleceu, ele está decretado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito lindo esse verso também, não é? Porque família compartilha de propósito, e você tem esse privilégio, irmão. Você não é um tonto, você não é alguém que está aí tateando no escuro, você é alguém que sabe, porque conhece a Cristo e pertence ao Pai, você sabe do seu propósito, você sabe qual é o seu propósito. Então você deve viver para Ele, em todas as facetas de sua vida. Nas relações, no trabalho, na vida da igreja, todas as áreas, né? Terceiro item, colocar bem rápido, amizade. Se você olhar essa epístola, só para citar para os irmãos, capítulo 4, versos de 1 a 3, depois versos 25, se você for observar lá 25 em diante, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade. Se você olhar esse contexto, principalmente do capítulo 4 todo, e do capítulo 5 até ali pelo verso 10, 11, você vai ver o quanto ele fala desses relacionamentos. A família foi chamada para desfrutar essa intimidade de relacionamento, para que nós estejamos nos cuidando, nos suportando, sendo benignos, sendo compassivos. E ele fala assim no capítulo 5, olha, imitando a Deus como filhos amados. Está vendo que relação que ele coloca aí? De intimidade, de dependência uns dos outros. Especificamente de amizade, amando-os ou andando em amor como Deus em Cristo nos amou, imitadores de Deus, no verso 1 do capítulo 5, como filhos. Não é imitadores como servos, é mais do que isso, é imitadores como filhos, porque o filho tem a mesma natureza. Então nós imitamos como filhos, porque a natureza do Pai está em nós. Se não tivesse, nós não teríamos nenhuma chance de imitar a Deus. Ninguém consegue imitar a Deus. Só aqueles que têm a natureza de Deus. Porque é Deus mesmo que vive neles. E por meio deles. Né? Então, esse terceiro item, você vai ver principalmente nestes capítulos 4 e começo do capítulo 5. Essa amizade, esse laço, se você quiser. Laço. Laço de compromisso, laço de cuidado, laço de ajuda, laço de responsabilidade, laço de verdade. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Laços. Esse é um elemento importante na família de Deus, laços. Quando você olha para o seu irmão é descartável, tanto faz para você quantas anda o bem-estar da alma dele, tanto faz para você quantas anda o seu estado espiritual. Então isso não é família de Deus. A família tem laços. A queda dos irmãos dói em nosso coração. O arrependimento dos irmãos alegra o nosso coração. O crescimento espiritual das famílias nos enche de satisfação, não é? Porque nós temos laços. Nós não somos religiosos. Nós não estamos cumprindo dever uns diante dos outros. Não é? Nós temos laços de família, amizade, laços. Terceiro elemento importante. Depois você estude por você mesmo. E um último para nós terminarmos. Serviço. Queria ler rapidamente os textos do capítulo 6 para a gente encerrar esse assunto então sobre família, família de Deus. Irmão, no capítulo 6... Paulo coloca alguns versículos se referindo ao servo natural, o empregado. Mas eu queria extrair daqui princípios, porque é claro que Paulo não está falando apenas do empregado natural. Ele está dando ordem específica a eles, esse é o primeiro sentido, né? Mas com muita certeza e clareza, nós podemos extrair princípios de serviço, baseado na orientação que Paulo deu aos servos literais, aos empregados, dizendo, olha, empregado, obedeça o seu patrão, não trabalhe só debaixo da vista dele, como se você estivesse servindo a ele. Mas você está servindo a um Senhor no céu. E ele usa princípios assim. Então veja que nós podemos extrair aí princípios espirituais muito ricos, que falam de novo sobre a família, mostrando que família também é um lugar de serviço. Assim, então, como é lugar de compartilhar natureza, assim como é lugar de compartilhar propósito, assim como é lugar de compartilhar amizade, laços, família é lugar de compartilhar serviço. Uma das coisas mais preciosas que você pode promover na sua família são pessoas que servem. Não pessoas preguiçosas, egocêntricas. Pessoas que são servidas o tempo todo. A pior coisa que os pais podem fazer para os filhos é servi-los todo o tempo. A melhor coisa que os pais podem fazer para os filhos é ensiná-los a servir-lhes. Servindo-os, claro. Mas ajudá-los a servir. Né? Para que eles sejam retirados da sua ilha egocêntrica e tornados, então, servos.
aprendendo a ser servos. Na igreja é a mesma coisa. É muito fácil você sentar num banco, numa cadeira, numa reunião após outra, e ficar cobrando de toda a igreja que te assista, te ajude, ore por você e faça. Isso é muito simples. Mas você entender que a igreja é a família no qual você foi chamado e você está ali como um dos servos, é diferente. Você está ali com uma responsabilidade de servir, segundo a direção que o Senhor for te dando. Ajudar um irmão, exortar um casal, aconselhar outro, orar com outro, ajudar a outro, em todos os sentidos, espiritual, material, físico, emocional, não é? Serviço. É outra marca da família de Deus. Então, bem rapidamente nesses versos. Verso 5 diz assim, Efésios 6. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor. Primeiro item importante, temor e tremor. Temor, porque nós reconhecemos que Deus é o único soberano. Tremor, porque nós reconhecemos que esse soberano julgará o nosso serviço. Isso é muito falado pelo Senhor, inclusive em parábolas em Mateus. Você lembra? Parábola das 10 minas, parábola dos talentos. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é? Então, temor e tremor no serviço a Deus. Olha como você serve. Veja se você não está servindo na energia da carne. Não seja omisso no servir. Não se deixe reter pela sua vergonha, pela sua timidez. Aprenda a servir. Se você é tímido, envergonhado, ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de temor, de amor, de moderação. Então, esse é um princípio importante. Temor e tremor no serviço de Deus. Temor porque Ele é soberano, tremor porque Ele vai nos julgar baseado em nossos serviços. Depois ele diz, na sinceridade do vosso coração. Sirva com sinceridade. Você sabe que a palavra original latina, sincero, significa com uma cara limpa, despida, sem cera, não é? Sirva com o coração sincero, não sirva esperando receber. Não tenha uma mão na frente e a outra escondida atrás, para ver o que você pode receber do serviço que você está dando, não é? O serviço na igreja deve ser despido, sincero, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Verso 6, não servindo à vista. Que princípio, irmão? Que princípio esse? Sabe por quê? Uma das maiores tentações que nós temos é tocar o sininho quando nós estamos servindo. Não é? Tocar o sino. Os fariseus, quando estavam jejuando, eles ficavam com aquele rosto mais abatido, o olho mais fundo possível, para que parecer aos homens que eles estavam jejuando. Até desgrenhava o cabelo. Né? Para dizer, nossa, ele está sofrendo muito. Olha o cabelo dele como é que está. Não é? Eles até desgrenhavam os cabelos, para parecer aos homens que eles jejuam. Quando eles davam esmola, eles tocavam a trombeta, para que todo mundo visse as esmolas que eles estavam dando. Nós temos essa tentação no nosso coração quando servimos na igreja. Você quer, de alguma maneira, que outros saibam o que você fez. E o Senhor diz, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Né? Então esse é um princípio de serviço no corpo. Uma das maiores tentações nesse sentido, quem passa, são especialmente aqueles que pregam a palavra. Eu sou um deles. Há uma tentação grande no nosso coração, se nós estivermos em Cristo, de que nós sejamos simplesmente vistos. Isso é mal diante dos olhos do Senhor. Se há isso em nossos corações, nós seremos julgados por Ele. Porque servimos com motivação impura, inadequada. Então esse versículo é muito importante. Na sinceridade do vosso coração. Não servindo à vista, verso 6, né? Como para agradar homens. Está vendo? Agradar homens, outra questão séria no corpo de Cristo. Veja como tem princípios aí ricos. Os irmãos estão vendo? Você vai servir o corpo de Cristo para agradar homens? Quando você ouve um irmão que porventura está passando uma dor, um sofrimento, uma aflição, duas coisas. Você deve buscar do Senhor um coração empático. Não é só simpático, não, é empático. Simpático significa sofrer junto. Empático significa sofrer dentro. Você deve procurar pelo Espírito passar com Ele aquele sofrimento, como Ele mesmo passa. Empatia. Esse é um lado. Mas outro lado, nunca deixe a verdade de fora. Segundo a direção do Senhor, você deve falar a Ele que o Espírito está te dizendo que Ele precisa ouvir. Você deve, quem sabe, ajudá-lo a ver por que ele está passando por essa dificuldade. Se é que isso for possível. Né? Você não deve procurar agradar homens. Você deve saber que você
agradando a Cristo, você está edificando a vida do seu irmão, confrontando, quem sabe, procurando ajudá-lo no arrependimento, em rever coisas que ele precisa rever, na sua situação familiar, paternal, né, doméstica, de trabalho. Há tantos cristãos que trabalham errado, são maus trabalhadores, são desobedientes, não é? E eles sofrem consequências se querem que de alguma maneira a igreja supra aquilo. Isso é um erro. Nós temos que ser responsáveis. A igreja não existe para ficar ensinando as pessoas a comer peixe. A igreja existe para ensinarmos os homens a pescar os seus próprios peixes. Paulo escreveu para os Tessalonicenses que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então faz parte da igreja deixar alguém com fome se ele não quer trabalhar. Não é? Agora, será que nós vemos assim? Então que o Senhor nos ajude a servirmos não para agradar homens, mas servirmos para agradar a Cristo. Não é? Então, irmãos, há muito de emocionalismo no serviço de Deus. Há muito de carne, boa carne. A carne é boa, religiosa, atenciosa, filantropa. A boa carne. É que o Senhor nos livre da boa carne. Porque a boa carne ainda é carne. Não servindo a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como homens. Vamos parar nesse versículo. Depois, o versículo 8 vai dizer exatamente o que eu já toquei, que o Senhor vai galardoar os serviços. Eles vão receber do Senhor a recompensa, quer seja escravo, quer livre, ele fala no verso 8. Agora no verso 7 ele diz de boa vontade. Então, de novo, é mais um princípio que sonda o nosso coração. A igreja é a família de Deus e a família serve. Por que nós servimos? Nós servimos de boa vontade ou você está constrangido de alguma maneira? É teu marido que te empurra para servir? É tua mulher que te empurra para servir? Ou você serve de boa vontade? Então, irmãos, tem muitos princípios aí, claros, com relação ao serviço, no sentido primeiro do servo literal, né, o empregado, mas, por excelência, princípios espirituais do serviço. O Senhor nos ajude, então, a meditar neles, para que entre nós haja a manifestação deste serviço. Um serviço verdadeiramente altruísta, não egocêntrico. Um serviço que nada espera receber. Um serviço que não agrada a homens, não tem essa motivação, mas agradar a Cristo. Agrada aqueles que são servidos por consequência. Se você está servindo agradando Cristo, você irá agradar todos aqueles que querem Cristo. Agora, se você mantiver o seu foco no agradar a Cristo, você pode desagradar aqueles que não querem Cristo. É um preço que você tem que pagar. Se você quiser ser amigo de todos, você vai ter muita dificuldade. Você vai ser infiel ao Senhor. O próprio Senhor Jesus não foi amigo de todos. No que concerne ao coração dele, esse era o seu desejo. Mas isso foi uma impossibilidade. Porque os outros não podiam compreendê-lo, o seu servir. Assim é na igreja. Então, irmãos, todos esses princípios, eu tive desejo de enfocar com os irmãos, porque eles são importantes na nossa visão de família. Esses 4 aspectos. Senhor, conduza você a gastar um pouco mais de tempo neles, você mesmo, meditando, orando e considerando diante do Senhor. Para que o serviço na casa de Deus, que somos nós, possa ser fortalecido. Um serviço genuíno. Um serviço que ateste que Deus está, de fato, no meio de nós. Para a glória dele. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nos ajuda a verdadeiramente sermos servos conforme o Teu Filho servo, o Senhor Jesus. Quanto há no nosso coração que precisa ser mudado. Quanto há no nosso coração a ser aprendido com o Filho que é servo, o Senhor Jesus. Pedimos ao Senhor que possa estar lidando com os princípios que regem o nosso coração. Não com a aparência externa, mas com a motivação interior. Que nós sejamos conduzidos a arrependimento mais profundo, Senhor, em nosso serviço. Quanto precisamos disso. Nós desejamos ser assim apurados como família para Ti, de tal forma que o Senhor venha se agradar em nossa vida como família Tua. O Senhor possa nos dar essa testificação com o senso da Tua presença entre nós. O Senhor realmente tem se agradado de estar entre nós. Nós queremos ter esse privilégio, Senhor, de experimentar essa testificação de que o Senhor tem passeado entre o Teu povo e tem
espevitado esse candeeiro com a tua tesoura, a tua palavra, falado aos corações, arrumado a casa de nossas vidas, segundo aquilo que está no teu coração. E nós pedimos a ti, Senhor, que realmente prossiga essa obra em nossos corações. Nos conquista mais profundamente, mais definitivamente, Senhor, mais integralmente. Nós pedimos a ti, Senhor. Revela-nos mais do teu amor, da tua graça. Possamos servir a ti com temor e com tremor. Dá-nos conhecer mais da tua santidade, da tua beleza. Senhor, faz tudo em nós. Nós somos uma obra inacabada. Precisamos da perseverança do nosso Salvador, trabalhando nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos assista, Senhor, assim, nos supra. Complete a obra que o Senhor começou em nós. Não nos permita ficar à margem, à beira do caminho. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.